Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar em Mateus, no capítulo 18, que fala assim: quem é o mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança e colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se torna humilde ou aquela que se humilha e fica igual a essa criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Então, aqui, olha, você vê que Jesus, né, essa eterna disputa que o ser humano tem, não é? De estar se comparando um com o outro, de estar querendo ser maior do que o outro, de estar querendo ter mais importância do que o outro, e todos nós somos tentados a isso. Desde lá do Éden, né? Você vê que ali os filhos de Adão e Eva já tinha, né? Caim já tinha aquela disputa, e isso acompanhou desde que o pecado entrou no mundo, né? Essa comparação, essa questão do orgulho, né? Foi o motivo de Satanás ter caído. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque todos os dias nós somos convidados a ser, a parecer. Eu tenho tantos seguidores, eu recebo muitos aplausos em tal lugar, porque todo mundo me admira, porque a gente é muito tentado a isso, a querer essa aceitação, né? A querer essa validação emocional do mundo, do outro. Então nós temos que vigiar muito com isso, né? E Jesus fala: olha, no reino do céu é diferente de tudo aqui, né, gente? A matemática de Deus, o pensamento de Deus é diferente dessa terra caída, né? E aí Jesus fala: olha, no reino do céu, engraçado, eu gosto de falar reino dos céus, não sei por que isso. No reino do céu, o maior é aquele que se torna humilde como uma criança. Então, como é que é a criança? Né? A criança você fala assim para ela, né? Come a cenoura que você vai ficar forte. E aí, no comecinho, né? Quando eu tava bem pequenininha, eles comem, né? A cenoura, o brócolis. Depois chega uma fase que eles já não, né? Já não querem mais, né? Mas eles comem ali, eles acreditam no que você fala, né? Olha, né? Eles acreditam no que a gente fala. Em tudo, porque a pureza, né? Um coração humilde, puro, eles não têm maledicência, eles não têm maldade. Você vê que uma criancinha, você acaba de dar uma bronca nela, né? Na mesma hora ela tá te abraçando, ela tá né? Te fazendo carinho, tá sorrindo, ela não leva aquilo pro coração, né? Ela é pura, ela não é rancorosa. A criança, ela não é maledicente, né? Ela não é. Estamos falando das criancinhas, das criancinhas, e não dos que já estão aí numa idade de ter maledicência, né? Jesus estava falando aqui das criancinhas, aquelas que ainda não chegaram nessa idade, né? Então, assim, Jesus nos diz que aquele que se tornar humilde como a criança. Gente, quando nós olhamos para nós, como ainda falta disso? Eu não sei você, tanto que ainda falta em mim. Ontem eu estava dirigindo e se tem uma coisa que me deixa nervosa é alguém ficar buzinando, me buzinando atrás de mim. E ontem uma pessoa buzinou atrás de mim. E aí eu fiquei nervosa, eu falei, tá repreendido, Satanás. Ai, sai todo mal de perto de mim, em nome de Jesus, arreda, diabo. E fiquei brava, e puf, buzinei de volta. Gente, que vergonha. Quando chegou mais na frente, né, eu vi que eu tava com o farol desligado, eu tava com o carro todo apagado. Às vezes a pessoa tava buzinando para ver se eu enxergava que eu tava com o farol apagado. E meu filho que viu, mãe, tá apagado, liga aí, mãe.
Olha só, que vergonha que eu fiquei de mim pedir perdão a Deus. Gente, tô orando pro Senhor me libertar disso, sabe? Mas todos nós temos algo a consertar, todos nós temos algo a ser transformado, e um coração humilde como o de uma criança, não ficar buscando glória para nós mesmos, sabe? Não ficar dependendo disso. Você faz algo e você acha que as pessoas têm que ficar dando tapinha nas suas costas. Ai, fulano, parabéns, hein? Nossa, isso aqui tá muito bem, hein? Isso aqui, ó, gostei, viu? Não, não se preocupe com isso. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe se Ele se está, aleluia, se você está fazendo com o coração puro, sincero, humilde e com excelência para o Senhor. Meu cachorro tá ali, brincando ali. Procure isso, a aceitação, né? Que o Senhor tenha se agradado. Porque a gente não pode ficar refém da validação emocional do outro. Ai, se o outro falar que eu canto bem, ai, se o outro falar que eu prego bem, ah, não, se fulano me... Não, gente, o maior no nosso coração é Deus, a Ele que nós temos que procurar agradar. E o mais a gente entrega para Deus, né? E aqui, gente, fala aqui, ó, o perigo do pecado. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, aqui Jesus já estava falando dos seus seguidores, né? Cada um de nós que somos filhos de Deus por herança em Jesus Cristo. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Aqui fala dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Essas coisas têm que acontecer, mas ai do culpado, né? Em outras versões fala, é mister que essas coisas aconteçam, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Então, Jesus aqui, ele faz um alerta muito grande, né? Você vê como a nossa vida, como os seguidores de Jesus, nós somos guardados. Nós não somos qualquer coisa, não. Nós somos filhos do Rei. E o Senhor não aceita que pessoas venham, muitas vezes Deus permite. Mas quando vem também a justiça de Deus, e às vezes nem vem nessa vida, meus irmãos. Alguns padecem na mão de pessoas, de maus feitores, de perversos, e vão receber a sua glória lá no céu. Como nossos irmãos que a gente vê aí na África, né, nos locais ali no mundo árabe, nos locais da perseguição do extremismo islâmico, né, dos muçulmanos, em locais onde há perseguição comunista, que é um regime que odeia cristão, que persegue, que mata, que mais matou cristãos no mundo, o regime comunista. Então você vê quando há uma perseguição, Deus ele não está desatento. Ele está olhando tudo que acontece nas nossas vidas. Ele está olhando tudo, todos aqueles que vêm e qual a intenção que está no coração para se aproximarem de nós. Como é bom saber disso, não é? Mas nós também temos que vigiar com isso. A maneira como nós tratamos o nosso próximo, como nós tratamos os nossos pastores, que foram constituídos por Deus como autoridade, a liderança da nossa igreja, o ministério que a gente serve, né? Eu sirvo na intercessão, eu sirvo na capelania, então ali, né? Eu sou líder da capelania, mas eu vou prestar contas com Deus como eu trato os meus irmãos. Eu vou prestar contas com Deus como eu trato o meu pastor, que é autoridade sobre mim. Eu vou prestar contas com Deus como eu trato os meus outros irmãos, como eu trato os meus irmãos em Cristo em geral. Não somos só nós que somos preciosos, não. O nosso irmão também é. E se nós maltratarmos os nossos irmãos, Deus também vai se desagradar. E ele fala que ai daquele que fizer um desses pequenininhos se afastarem dele. Nós não podemos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. Não podemos ser pedra de tropeço para outras pessoas que nem conhecem Jesus e dar mau testemunho, né? Dar um mau testemunho, ter um mau comportamento, né? Envergonhar o nome de Jesus. Temos que pedir ao Senhor isso, graça. E aqui fala também, né, que é tão terrível o pecado que fala assim, ó,
Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno, no inferno, né? Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho do que ter os dois olhos e ser jogado no fogo do inferno. Então, nós temos que vigiar, né? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, né? Os frutos que nós estamos dando, os nossos comportamentos, nossas práticas. E tem uma frase do pastor Márcio Valadão que ele fala: nós não costumamos tropeçar nas pequenas pedras, nas grandes pedras, nós costumamos tropeçar nas pedras pequenas. Então, às vezes a gente, mas eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo. Mas e aquela invejinha daquela pessoa que de repente está, né, assim, subindo, tendo algo melhor do que nós. Nós somos tentados à inveja todos os dias, irmãos. Todos nós, porque o diabo fica assim, ó, você tá vendo fulano? Tá melhor do que você, hein? Satanás é mestre nisso, em colocar competição, rixinha, inveja, discórdia. E são pecados graves diante de Deus. A fofoca. Não, eu não faço fofoca. Mas às vezes, Satanás vem nos tentar a ficar seguindo fofocas crente. Ai, meu Deus, canalzinho de fofoca. Ai, você não sabe o que o pastor fulano fez, o que o cantor fulano, como está a vida do cantor fulano. Você não sabe o que aconteceu na igreja tal, você não sabe. Só para fazer fofoca, só para trazer escândalo, só para o mundo olhar e pensar coisas ruins da igreja. Para corações ficarem endurecidos, falando mal de dízimo, de oferta. Irmãos, eu sei que existem os falsos e os verdadeiros, mas vamos tomar cuidado, porque o julgamento pertence a Deus. Aquilo que é contra a palavra, nós podemos sim denunciar e devemos sim denunciar os falsos profetas, aqueles que estão usando a palavra de Deus de uma maneira iníqua. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não precipitar e pecar com a nossa língua e não derrubar o irmão, não ir contra uma autoridade espiritual. Deus fala que ai daquele que for culpado por tirar um dos pequeninos que seguem ele do caminho. Um grande abraço, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Curta, comente, compartilhe. Diga aqui de onde você está me ouvindo. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo.